A gente vai direto para Brasília, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fala aos jornalistas. Foi feita há cerca de pouco mais de um mês atrás, em que nós, em virtude das fraudes identificadas, tanto em relação ao destino, né, do combustível, quanto em relação ao conteúdo da carga, né, nós devíamos dar um tratamento adequado para isso, né, do ponto de vista tributário, que pode ou não ter repercussões criminais. Mas o fato é que nós sabemos que o Rio de Janeiro enfrenta um grave problema na questão dos combustíveis. Nós sabemos do vínculo dessa questão com o crime organizado. Nós entendemos que asfixiar o crime organizado passa por uma atividade de inteligência para chegar aos verdadeiros mandantes e orquestradores, né, da atividade criminosa, que obviamente estão em lugares protegidos, estão fora do alcance, muitas vezes, da Polícia Militar, às vezes da Polícia Federal, que atuam nas sombras, mas nós estamos dando um passo hoje muito importante nessa direção. E eu deixo aqui também um apelo para o governador do Rio de Janeiro se inteirar da situação. Me parece que o governador não está inteirado do que está acontecendo no Rio de Janeiro, deste ponto de vista, a julgar pela atuação do governo do Estado nesse caso. Então, eu vou fazer chegar ao governador as informações, vou pedir para a Procuradora-Geral da Fazenda Nacional falar com o governador sobre o que acontece no Estado do Rio de Janeiro, que aparentemente não é do seu conhecimento, para que ele nos ajude a interromper esse ciclo letal, mortal, que faz com que essa roda do crime organizado continue girando, independentemente das tragédias que aconteçam nas comunidades. Nós temos que estancar isso, né? Porque senão as pessoas que eventualmente são eliminadas, elas são repostas, elas são substituídas. E nós temos que operar para asfixiar o que irriga o crime organizado, o que abastece o crime organizado de recursos para a compra de armamentos, para aliciamento da juventude, para uma série de práticas conhecidas que não serão interrompidas se não se fizer o trabalho no andar de cima. Nós temos que agir no andar de cima também. E, para isso, nós precisamos da colaboração federativa. Não pode a Receita Federal, a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional agir numa direção e um governo estadual na direção contrária. Nós dependemos dessa cooperação, vamos continuar agindo em todo o território nacional, agimos na REAG, lá de São Paulo, agimos no Rio de Janeiro com muita força. É a maior apreensão de carga da história da Receita Federal, 200 milhões de litros de combustíveis. Então, nós estamos agindo, mas nós não podemos ter a nossa atividade, a nossa atuação solapada ou colocada em risco pela má compreensão que está havendo desse caso especificamente. Então, eu estou aqui com a doutora Annelise, ela vai entrar em contato com o governador amanhã para expor a ele toda a problemática que o Rio está enfrentando, que aparentemente não é do seu conhecimento, para que ele coloque as forças do Estado, a Procuradoria-Geral do Estado, em contato com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para que hajam juntos. Até porque ele tem a ganhar em vários aspectos. Um deles é evitar, né, que cenas como a de ontem se repitam, porque ninguém pode imaginar que isso vai ser uma coisa que vai atrair turista, que vai atrair investimento para o Brasil. Em segundo lugar, porque a arrecadação dele vai aumentar, né? A juventude vai estar nas escolas, vai estar nas universidades, vai estar nos empregos que estão sendo oferecidos, longe do aliciamento, se a gente estancar o dinheiro, o caminho do dinheiro. E precisamos estancar o fluxo de recursos que alimenta o crime organizado. Ministro, qual é a participação da Refut no crime organizado? Eu estou... primeiro que esse processo está sob sigilo. Então, quando eu falo
da fraude, eu não estou nomeando quem fraudou, mas que a fraude aconteceu, aconteceu. Isso é público. O destino da mercadoria era outro e o conteúdo declarado não confere com os laudos que foram feitos quando da apreensão. Isso são crimes tributários que precisam de punição e, pelo volume de recursos, precisa de uma posição exemplar. Então, ter recebido da parte do STJ, né, a segurança necessária para nós continuarmos a nossa missão institucional, né, da Receita e da PGFN servirem de órgãos que apoiam os órgãos de segurança pública. Nós não somos órgãos de segurança pública, mas nós, pela inteligência acumulada, nós temos condições de dar suporte aos órgãos de segurança pública. Agora, nós precisamos estar unidos com os governos estaduais. Esse divórcio que aconteceu, ele não pode permanecer, ele não pode continuar. Nós vamos entender que isso aqui não é palanque eleitoral. Isso aqui não pode ser uma disputa menor, de caráter partidário. Isso aqui é uma disputa contra o crime do Estado brasileiro. Então, os órgãos de Estado têm que funcionar na forma da Constituição, cooperativamente, harmonicamente, para atuar contra o crime. A pior coisa que pode acontecer é o que está se tentando fazer, de colocar um ente da federação em antagonismo com outro. Isso vai ser muito ruim. Nosso inimigo está em outro lugar. E nós estamos chegando em quem organiza o crime. Em quem organiza o crime. Que é quem abastece o crime de recursos financeiros para que ele se perpetue. Tá bem? Sempre cabe, né? Até a decisão é até trânsito em julgado. Entendeu? Uma decisão que vai valer até transitar em julgado. Agora, o importante é o seguinte: por que eu estou aqui? Porque eu preciso que a opinião pública conheça a matéria. Quanto mais transparência nós dermos para o que está acontecendo no Rio de Janeiro, melhor vai ser para o Brasil. Porque nós queremos o bem do Rio de Janeiro. Nós queremos os hotéis, os restaurantes lotados, os turistas, os cidadãos, os moradores seguros. Nós queremos isso para o Rio de Janeiro. Mas precisa haver cooperação. Então, a nossa procuradora aqui, a doutora Annelise, recebeu de mim, depois de me comunicar o resultado da decisão do STJ, o encargo de procurar a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, o governador do Rio de Janeiro, apresentar a situação para que nós tenhamos a cooperação do Estado do Rio de Janeiro. É isso que nós queremos. Tá bem? Muito obrigado. Viu? Muito bem, nós acompanhamos a conversa de Fernando Haddad em frente à portaria do Ministério da Fazenda. Ele estava ao lado de Annelise Lenze Ruas de Almeida, que é a Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, e o ministro começa a fala citando operações recentes feitas pela Receita Federal, em colaboração com o governo do Estado de São Paulo, que é politicamente oposição ao governo Lula, mas que conseguiu atingir partes ali que o ministro cita como sendo fundamentais para o financiamento do crime organizado. Ele cita duas empresas especificamente, a REAG, no caso de São Paulo, e a Refit, no Rio de Janeiro, já que estas empresas estariam, de um lado, financiando e lidando com os recursos do crime, no caso da REAG, e no caso da Refit, era parte de um processo que fraudava a venda de combustíveis. Ele menciona, o ministro, que é preciso atacar o crime organizado também pelo andar de cima, e que o governador Cláudio Castro não conheceria a situação do Rio de Janeiro. O ministro cita que é preciso estancar o caminho do dinheiro, o fluxo que alimenta o crime. Esta é a defesa do ministro da Fazenda. Ele lembra que o que está acontecendo também passa por um crime tributário. Diz que o divórcio que aconteceu politicamente entre forças opostas do mundo político não pode continuar, porque o que está acontecendo no Rio de Janeiro não deve ser um palanque eleitoral. Esta não é uma disputa de caráter partidário, é uma disputa contra o crime, disse o ministro da Fazenda, e que é preciso ter cooperação neste
momento. O ministro bate muito nesta tecla, e não é de agora, que o financiamento do crime organizado é algo em que o Estado também pode tentar atuar e não apenas com a repressão da força do Estado, também com inteligência nesta via financeira. E aí é preciso lembrar, né? Vamos para a história, porque Al Capone, lá em 1930, 31, foi pego por um crime tributário. Então, Fernando Haddad tenta trazer essa história para o combate ao crime também no Brasil.